Aquela coisa aqui, que inconsequência, hein? Que inconsequência, hein? Talvez levantando muitos argumentos para citar uma suposta capa que vocês entenderiam que era uma capa que eu acho que não é, e já vou mostrar por quê. Acho não, praticamente tenho certeza. No sentido da questão da mansidão e da infantilidade, que eu nem sugiro ela inteiramente, mas sugiro ela parcialmente quando eventualmente cabível, e que ela não é falsa uma vez que ela seja desejada e agradável. Se você gosta dela, ela não é fake, né? Simples assim. Mas esse é apenas um argumento, e inclusive já trabalhado em o canal. Mas a impressão que dá é que eventualmente estão lançando várias mentiras para que de alguma forma isso fosse, sei lá, diminuído, que não fosse feito justamente porque eles estavam falando sobre a questão de ter um filho criança, e no sentido que fosse uma entidade espiritual. O que até poderia ser, em uma interpretação ou outra, não vou exaurir essas interpretações aqui, mas uma delas seria justamente a questão de uma persona, né? E eu não entendi, tanto que esse argumento gerou tanto problema que eu justamente fui no templo de outra religião que eu frequentei, tive que ir lá para verificar se eventualmente isso era algo gerado lá, né? A questão foi tão problemática, ou seja, nem foi gerado lá, na verdade. E não era capa, né? A própria ideia da infantilidade, não. A ideia da infantilidade ela foi gerada a partir do nascimento do meu ser e com as experiências que eu fui tendo, na verdade, na minha vida. Mas isso não foi criado, pelo menos no geral, para esconder nada. Não que não possa, eventualmente, ter essa valência, mas não é a ideia original. A ideia original é gerar prazer nas outras pessoas em relação àquilo que eu também tenha prazer. Então há uma correspondência com aquilo que eu goste em relação à mansidão específica, né? Então isso não é fake, não é algo construído para enganar pessoas, né? Depois eu vou trabalhar um pouco mais isso. Mas independente se o objetivo é esse, eu não vejo muita necessidade, porque não acho que seja algo que atrapalhe, e não, pelo contrário, gera agradabilidade das pessoas. Só que o que eles estão pensando é gerar agradabilidade quando eu não quero. Mentira, gera agradabilidade que eu também quero, porque eu também quero gerar mansidão. E empatia, não só no sentido de misericórdia, empatia no sentido de fazer a pessoa se sentir bem, eu também me sentindo bem. Não porque eu estou enganando a pessoa, mas porque o momento de mansidão, naquele momento, foi importante. Ou naquele instante foi importante. E não que isso necessariamente permeará as nossas vidas, ou mesmo em outros momentos em que talvez algo um pouco mais incisivo ou violento seja necessário, que não aconteceu nos últimos 4 anos, em termos de ataques contra a minha pessoa. Então eu nunca vi a necessidade disso, porque eu entendo que há uma saída, ou há uma cadência, né? Há uma cadência de, não, em momentos, eu vou buscar mansidão, em outros momentos, talvez eu não precise tanto dela. Falei, inclusive, esses tempos atrás, falei sobre a questão da negociação, né, que há certas semelhanças, no sentido de que há negociações que a pessoa vai ter que manter mais a mansidão, e outras negociações financeiras que a pessoa vai ter que ser, de alguma forma, um pouco mais ousada, um pouco mais incisiva. Assim, na vida, né? Nesse caso, essa comparação é plausível, porque tanto nos negócios como na vida, nesse caso, há similaridade. Negócios e vida não são similares em todos os momentos, mas são similares em momentos. Não sei se em vários, não sei se em poucos, mas em momentos. E dizendo por que essa ideia eventualmente é errada sobre a questão da capa, não só porque ela reflete sentimentos verdadeiros e puros, que eventualmente não só eu ou outras pessoas têm, e não é para enganar, porque eu quero que a pessoa, eu não fico feliz que a pessoa eventualmente acredite em mim, ou não só com isso, eu fico feliz que ela sentiu mansidão, né? E que eu também senti mansidão com o conteúdo daquilo que estava sendo feito ou dito, né? Mas além disso, eu entendo que essa crítica à infantilidade, se eventualmente o objetivo psicologista ou psicológico disso foi atacar essa parte, eu não entendo isso válido, não entendo isso correto. Talvez até um comentário que eu vi o Veloso falar. O Veloso falar, não, um dia ele aprende. O objetivo era um tratamento em relação a isso, porque se é uma coisa boa, se é uma valência adequada, se é uma característica boa, né, de bondade. Então não vejo por que o sacrifício da bondade para me tornar eventualmente igual a outras pessoas que são maldosas. Ou eu prefiro mais pensar que seja então um teste espiritual para verificar até onde vai a bondade. Eu prefiro essa aqui, porque é menos pior do que eu entender que a pessoa eventualmente é maldosa para daí praticar maldade de outras pessoas. E aí não é tratamento, é lavagem cerebral. E é pecado. Isso é pecado. Num grau não pequeno, vamos dizer assim. Mas eu entendo realmente que não há nada de fake nisso, porque eu não usei a infantilidade e mansidão, esse binômio, né,
com o objetivo de esconder nada. Então, mesmo as coisas eventualmente até um pouco mais adultas que eu gosto, eu falei aqui. Ou às vezes que eu não gosto, mas que eu acho que eu preciso fazer, também falei. Falei questão trabalhista. Mostrei aqui vídeos sobre videogame, que eventualmente tratando temas adultos. E acho que eles forçaram um pouco a questão da infantilidade, que não poderia ser forçada, pelos próprios temas abordados em desenhos animados e ou jogos, que eventualmente são temas adultos. Então isso também tira, na verdade, desse lado, dessa perspectiva, no sentido de algo que carecesse de tratamento. Não só porque a mansidão e a infantilidade, nesse sentido, são conceitos bons, são boas em si, mas porque, eventualmente, os temas trabalhados também, na verdade, são temas adultos. Então isso desmonta inteiramente, né, essa tese. Desmonta mais ainda essa questão sobre a questão de a infantilidade ser um problema quando lida com temas sérios ou temas adultos. Então, quer dizer, não vejo isso. Não. Eu lido com temas adultos. Não, mas a mansidão é infantil. Não, mas a mansidão é bom porque eventualmente gera e deseja gerar, e é objetivada para gerar um sentimento bom na outra pessoa. Não, mas é fake. Não, mas é um momento desejado. Não vou eventualmente desejar em outros momentos, porque talvez haja necessidade em outros momentos de agir de uma maneira um pouco mais incisiva em relação a coisas que sejam desejadas, né? Mesmo em relação ao videogame ou desenho animado, justamente porque os temas eventualmente são mais sérios, ou eventualmente mais irônicos e mais sarcásticos. E isso pode eventualmente ser aplicado em circunstâncias. Não em todas, porque não precisa, né? Eles estão tentando, acho que, aplacar e fazer se o objetivo foi esse, fazer um tratamento psicologista. Se o objetivo foi esse, eu não sei se foi. Tratamento psicologista em relação à característica da mansidão, para atacar a característica da mansidão, que não tem sentido, porque eventualmente isso geraria ajuda. A outra, quando eles deveriam entender que a própria mansidão é importante para eles e para suas próprias vidas privadas. Não, eles querem aplicar a frieza e a maldade, uma frieza no mau sentido e uma maldade, que essa é no mau sentido mesmo, não tem como ser boa. A frieza depende, mas então eles querem aplicar a frieza no mau sentido e a maldade em todas as áreas da vida, no sentido manipulativo. E eles estão colocando uma capa de fazer isso é bom, eventualmente o Alex precisa de tratamento pela questão da mansidão e da bondade, que eventualmente a infantilidade como se fosse algo ruim, como a solução para isso seria a frieza e a maldade. Eu não estou dizendo que todo adulto é mau só por ser adulto, só que eles estão colocando isso, não. Então, na verdade, o adulto é aqui, ao contrário da mansidão que é ruim, o adulto frio e mau é bom. Eles estão colocando uma capa espiritual. E daí vem o Veloso, um dia ele entende, não, mas é para entender isso. Eu não sei se eu já tinha feito um vídeo parecido com isso, mas agora eu entendi melhor, observando e vendo aí outras influências, né? Vendo que talvez eles tenham feito isso. Um dia aprende, ou seja, para pagar de bom, tem imagens que são bons ali. Uma coisa ou outra talvez sejam mesmo. Eu não acredito que ninguém é totalmente bom, totalmente mal, mas não entendo que o Veloso, quando fez esse comentário, realmente tenha sido uma pessoa aí totalmente boa, né? Então ele estava manifestando aí um lado meio maldoso dele quando fez esse comentário. E pagando, ou seja, um dia para entender isso, bom, entender uma coisa, querer praticar é outra, né? E só porque eventualmente eu mantenho a característica da infantilidade não quer dizer que eu não possa eventualmente desejar outras coisas e mesmo trabalhar ou ver outras coisas que sejam mais adultas, né? Isso se demonstra inclusive não só, vamos dizer, em seriados e tal mesmo, como hoje eu falo, como mudou muito o conceito, então, mesmo em desenhos animados e jogos que trabalham com temáticas adultas, então eu não posso concordar. Até porque, justamente, isso foi provado, não só por essa manifestação, mesmo por outras coisas que eu falei no canal. Como eu já falei, só puxar os temas, né? Isso eu já tinha discordado há muito tempo atrás, seja de Regis Tadeu, e demonstrando, né, justamente porque eu tinha falado sobre a questão dos temas, né? Então não vejo muita necessidade, não, vamos trabalhar isso aqui, mas como se os temas são... não, mas você sugere a mansidão, claro, porque ela é boa em momentos, ela não precisa ser aplicada o tempo inteiro. Não, vamos tratar, não precisa, não há necessidade de ser aplicada o tempo inteiro. Em outros momentos vai ser incisividade ou até por preferência de outros temas. Nesse caso, com alguma semelhança a negociações financeiras, com alguma semelhança. Não total, alguma. Né? Então, não sei, não estou entendendo muito a perspectiva, como se eu tivesse criado uma persona, né? Mas eu criei uma persona ou também senti prazer no momento que tive mansidão? Não só porque a pessoa acreditou em mim, porque eu também fiquei feliz com o conteúdo e do jeito que foi trabalhado. E a pessoa também, criança ou não. Então depende da situação.
Em outros momentos você não vai aplicar. Porque não precisa, ou porque vai demandar incisividade, ou porque há outras soluções que talvez sejam de alguma forma um pouco mais eficientes, ou porque demanda mais seriedade, ou porque tem um viés um pouco mais irônico, um pouco mais sarcástico. Não, mas é só esse padrão e é só esse standard que eventualmente é correto? Não, mas espera aí, a mansidão e a bondade não tem nenhum cabimento em nenhuma outra situação social? Mas isso não tem sentido, cara. Por que não vamos aplicar? Não vamos. Não, vamos tratar isso. Também o Regis não, nós vamos tratar. Por que se não tá errado? E o próprio Regis Tadeu fala em outro vídeo, ele fala assim, não, autopunitivo. Por que se eu gosto? Autopunitivo aonde? Se eu não falei isso em vídeo ainda. Autopunitivo aonde? Se eu gostei da situação. Seria autopunitivo se eu fosse forçado a fazer isso em todos os momentos, quando eu não quisesse aplicar em todos os momentos. Mas eu quero aplicar em alguns. Aí poderia ser autopunitivo nessa situação. Nessa situação que eu quero aplicar apenas em alguns, isso não é autopunitivo. Eu gosto. Punitivo aonde? Um dia ele entende por quê, se não precisa. Se dá para manter essa característica em situações. Não, mas tem esse padrão de maldade. Esse padrão de maldade é pecado. O padrão de maldade é pecado. Embora talvez nem sempre pecado quando aplicável em determinadas circunstâncias. E que eu não nego. Seja por temática, no canal, seja por temática de jogo, seja por temática de desenho animado, seja por temática de filme, seja por temática de seriado. Eu não nego essas temáticas que eventualmente sejam, ou mesmo até padrões de comportamento que sejam mais adultos. E mesmo consigo elaborar raciocínios nesse sentido. A prova é o canal. Tá aí o canal, para não me deixar mentir. Então, isso já é feito, por vezes colocando um viés um pouco mais tranquilo e talvez um pouco mais infantilizado sobre temas adultos, quando entendo que a solução eventualmente é cabível. Quando a solução encaixa. Não, autopunitivo da onde, mas a solução encaixa. Se a solução encaixa, está ótimo. Outros temas que vamos trabalhar de maneira mais séria, ok. Por mim, não tem problema. E fiz isso, vídeos no canal que eu trabalhei os temas sérios de maneira séria. Então, não vejo muito essa necessidade. Não quis, eventualmente, sacrificar o açúcar espiritual por conta disso. Em alguma situação, em relação, por exemplo, ali a questão da fala dos mandamentos, alguma coisa, é algo que poderia ser feito, poderia ser tentado, porque eventualmente a situação demandava. Ou seja, eu nunca falei que eventualmente a mansidão seria absoluta, ou mesmo a infantilidade. Eles vamos tentar aqui. É verdade, porque eu também vi um outro pessoal falando sobre a questão de adulto tentar formar pessoa adulta, alguma coisa assim, mas por que não? É evitável, a bondade faz evitar muitas vezes a luta contra o mal, inclusive. A bondade tem eventualmente esse condão. Quando falamos sobre essa questão do padrão, né, de padrão, mas ele não exclui a bondade, nem pode, nem tem autoridade. Um padrão adulto, maldoso, que esconde a própria maldade, vai atacar a bondade? Não, mas isso, nem existe isso. São características coabitáveis. Não há necessidade de desmontar a mansidão. Não há porquê, no primeiro ponto. No segundo ponto, eu não nego a necessidade, por momentos, de um padrão um pouco mais sério. Até eu vi também um pessoal ali no Cartão Verde pagando, ali, fazendo uma propaganda, mostrando outra pessoa que de repente parece com outra, né, tentando sinalizar alguma coisa, daí fazendo uma brincadeira ali, citando o nome do cara para tentar insinuar que eventualmente é uma pessoa que me atacou. Né? É um negócio lastimável, cara. Olha o que chegamos no país, a galera aplaudindo. Não no caso do Cartão Verde, mas aplaudindo essas atitudes. É um negócio desastroso, cara. Eu aplaudo essas pessoas em algumas coisas, não nesse tipo de atitude, não quando fazem essas coisas contra mim. Isso aí não é plausível. Isso é algo terrível, cara. Isso é algo terrível. Se esse foi o objetivo. Bom, eu não nego a bondade, acho ela interessante e entendo que há momentos em que nós possamos trabalhar os temas de uma maneira um pouco mais séria. E é o que eu fiz no canal. Demonstrei isso no canal. Não só no canal. Faço isso eventualmente com outras pessoas. Então quer dizer, da onde, cara? Como se fosse uma capa. Eu aceito eventualmente haver situações mais sérias. E com temas mais. Sim, isso que eu estou falando. Seja no canal, vamos dizer. Que a postura é mais séria com temas sérios. A postura é mais séria com temas sérios. Então, quer dizer. Vamos dizer, sem eventualmente negar a bondade, se eu achar cabível, em relação a determinado tema, sem deixar de aplicar.
E por momentos deixando de aplicar se eu achar que não deve se aplicar. Então, quer dizer, não, mas eu não. Coabita, então. Tem a bondade, opa, peraí. Mas tem outro lado aqui que eventualmente tem que aplicar uma seriedade. Ou mesmo em temas de bondade, em algum momento também jogar uma seriedade do lado. Também plausível. Também plausível. Então, não, apenas para fechar no sentido que há momentos em que eu aceito haver a seriedade e em relação a tema, ou mesmo até por situações de ironia ou sarcasmo, que eventualmente são, o trabalhar com o tema de uma maneira mais adulta seja aceitável. Mas, sei lá, não fiz essa parte da questão da bondade para esconder uma questão. Porque daí você tem medo de ser atacado. Não. Que é a ideia até do vídeo anterior. Não, porque eu gostei do resultado. Porque no momento da bondade eu gostei do resultado. Não tem porquê, não é para esconder nada. Né? E muitas vezes, inclusive, mais ainda quando eventualmente o tema trabalhado ou não, eu trabalho o tema de uma maneira, vamos dizer, a mostrar qual é a falsidade, então mostra que eu não precisei usar aquilo como capa. Por vezes, inclusive, não é que aí que tá, não é que só que eu tenha medo de ser atacado, eu tenho medo de atacar outras pessoas, então tem isso também. Então quando você fala em capa, justamente o que vocês querem eventualmente tirar é que a pessoa use eventualmente no sentido de ataque específico, né? Poxa, mas aí, muitos vídeos aqui eu apliquei a mansidão, então eles queriam construir um negócio de materialidade espiritual para que eu fosse lá e eventualmente atacar, mas aí tá, talvez a necessidade exista, né? Então aí nós temos que trabalhar os conceitos e tal. Então é isso aí, eu acho que eu discordo, né? Desse pessoal aí. E mesmo em relação até aos próprios adultos, eu nem faço essa comparação tão drástica, né? Porque eu acho que o pessoal adulto trabalha, só porque eventualmente são adultos e trabalham, não necessariamente são violentos, não necessariamente sejam violentos. Então, fica aí esse complemento ao canal. Agora, se forem, talvez aí eles precisam de capa mesmo. Agora não é o meu caso, então fica esse complemento agora.